Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Rafael Meric, sou professor do IFES, do Campo Serra, e nós estamos aqui nessa aula abordando um assunto da disciplina de redes industriais de comunicação, do curso de Engenharia de Controle e Automação, e vamos tratar especificamente de uma introdução às redes industriais. A gente, na primeira parte do curso, falou sobre as redes de computadores, sobre a pilha TCP/IP, modelos de rede, porque ela tem bastante importância nas redes industriais. A gente vai ver basicamente o que a gente quer dizer a partir de agora por redes industriais. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de rede corporativa, né, a gente intrinsecamente está falando de rede de computadores. Ou seja, hoje em dia, uma rede, há muito tempo atrás, uma rede corporativa, talvez a gente teria associada à rede de telefonia da empresa, a rede de fax, etc., né? Talvez na década de 60 e 70. Da década de 90 para cá, quando a gente fala em rede numa empresa, a gente já pensa na rede de computadores. A pilha TCP/IP ela criou uma revolução que habilitou muita redução de custo, né? Tanto nos aspectos de comunicação na empresa, utilizando, por exemplo, VoIP, tanto nos aspectos de integração, por exemplo. É uma empresa com muitas filiais, podem centralizar dados em determinados pontos, hoje nas nuvens, né? Os funcionários podem trabalhar de home office, a gente vivendo a pandemia aí, né? Com todo mundo conseguindo trabalhar de home office. Isso é graças à revolução da pilha TCP/IP, da internet, né? Que hoje é uma coisa ubíqua, né? Uma coisa que está em todo lugar, seja na sociedade e de maneira geral. Então, mas quando a gente fala de rede corporativa, hoje em dia a gente está muito centrado em rede de computadores, principalmente falando de empresas do setor de serviço, né? Uh, se, uh, Basicamente a gente fala, e o setor de serviço ele engloba na sociedade moderna aí, a partir desse século, né, uma grande parcela da participação econômica, né? A gente tem uma sociedade muito orientada a serviço hoje. Mas a indústria e a agricultura continuam, né, com a sua relevância. E quando a gente fala de rede industrial, cada vez mais a rede industrial está utilizando de tecnologia de rede de computadores. A transformação digital que acontece na indústria aproxima e mistura cada vez mais a ideia das redes industriais de chão de fábrica, que a gente vai ver, com a internet. E falou internet, nós estamos falando da pilha TCP/IP. Bom, se a gente pegasse, por exemplo, esse exemplo dessa topologia, né, que é um exemplo da internet aí, sem muito, só para ilustrar o que a gente está querendo dizer, né? A empresa ela tem fornecedores, parceiros, terceirizados, enfim. A internet habilita, né, que hoje as empresas elas consigam, por exemplo, especializar o teu foco e terceirizar várias partes, né? E muitas vezes alguma dessas partes estão até fora do país daquela empresa. Por exemplo, hoje as empresas conseguem funcionar a partir das casas dos funcionários, né? Home office durante a pandemia. Então aqui a gente tem esse exemplo. Mas como que isso funciona? Isso funciona em cima de uma infraestrutura, né? Baseada em computador. Mas nesse caso, essas redes elas tendem a atender pessoas, basicamente, e serviços, ou seja, aplicações que atendem as pessoas. Nesse caso, o foco é atender muitas pessoas com uma qualidade adequada. Então, a largura de banda, assunto que a gente trata lá em comunicação de dados, ela tem muita relevância, porque eu preciso atender muitos usuários. A capacidade de transmissão, né, em termos de latência, né, e associado à largura de banda,
os requisitos, né? Eu quero fazer uma videoconferência, eu quero ter qualidade na videoconferência, transmissão de tempo real, mas o grosso é feito por transmissões de acesso, por exemplo, transações financeiras, que não são necessariamente de tempo real. Que no fundo a gente quer atender muitos usuários, a gente quer dar otimizar o custo da rede em função de apanhar e atender a muitos usuários. Essa aqui poderia ser um exemplo de uma pequena empresa, como é que ela poderia organizar sua topologia. Então, quando a gente começa a trabalhar com redes, a gente tem que entender a organização física e lógica de uma rede, né? Então, um exemplo qualquer aqui, a gente tem um switch que agrega aqui outros switches pode ser de outros andares e tal, vários computadores, né, em suas respectivas redes IP aqui. E aí eu tenho o serviço de PBX, por exemplo, que faz a conversão com os links de telefonia e habilita, por exemplo, VoIP. Eu tenho um gateway aqui de aplicação que ele roda o serviço de firewall, e-mail, web service, proxy, que a gente já viu durante o curso. Eu tenho outros servidores de mensagens, banco de dados aqui e tal, e eu tenho uma conexão, né, com a internet que habilita aqui, ó, a ligação, né, deixa eu voltar mesmo, dessa nuvem aqui, né, que passa a ser a nuvem que representa lá a empresa, né? A empresa fisicamente, esses equipamentos estão fisicamente aí na sede da empresa, por exemplo. Então, eventualmente a gente precisaria aí de conexões remotas para VPN, para fazer home office, por exemplo. Aí não está bem ilustrado, mas enfim. Se a gente for olhar as redes industriais, a gente pode dividir ela mais ou menos em 3 ou 4 níveis, né? Vamos botar 3. Basicamente, a gente pode organizar as redes industriais a nível de gestão, a nível de supervisão e a nível de dispositivo de campo, que normalmente são chamados de rede Field Bus ou rede de chão de fábrica. A nível de gestão, quando a gente fala de um setor industrial produtivo, ele tem uma gestão. Essa gestão, basicamente, se interliga pela rede de computadores, como uma rede corporativa. Porém, essa gestão, há muito tempo já, ela é integrada com os sistemas de gestão de produção. Então, por exemplo, os sistemas de ERP, por exemplo, de gestão de recursos da empresa, ele conversa com outros sistemas, por exemplo, de gestão de manufatura, que vai gerir, por exemplo, enquanto o sistema de gestão, às vezes é o mesmo sistema também, né? É integrado. Mas esses sistemas eles precisam de compartilhar informação para dar agilidade de decisão para a empresa. Então, o que os diretores, os CEOs, etc., eles precisam decidir baseado em algumas estatísticas, algumas informações históricas, algumas projeções e afins, as informações de funcionário, faturamento, facilidades relativas à própria empresa, né? E-mail, site, todos esses serviços estão na rede corporativa. Mas, por exemplo, a gestão produtiva, né? Considerando que essa empresa é uma indústria, a gestão das plantas de produção, a gestão de fornecedor de insumos, a gestão de fornecedor de manutenção, a gestão de periodicidade de manutenção das plantas e dos seus equipamentos, a gestão, por exemplo, de capacidade de produção versus insumo, tudo isso é feito ali a nível de gestão de manufatura. Essa gestão de manufatura, ela precisa também, né, ela gere a produção, a produtividade de algum item de valor, que ela fala ali com uma rede de supervisão, que basicamente é uma rede que integra os operadores que supervisionam a máquina, ou seja, a planta que produz, né?
essa rede também hoje é muito comum ser uma rede baseada em TCP/IP, uma rede de computadores. Os computadores ajudam no sistema industrial há muito tempo, né? Desde a partir da terceira revolução, a partir do CLP, né? O CLP é um exemplo de um computador utilizado na indústria, mas a supervisão dos CLPs, por exemplo, a comunicação de aquisição e ajustes de parâmetros é feito por computadores conversando aí com esses dispositivos de controle. Essa é a rede que a gente chama de supervisão. Porém, a gente também tem a rede que liga o nível de controle com os instrumentos de chão de fábrica. E essa é a rede que a gente convenciona chamar de rede Field Bus, ou rede chão de fábrica, ou rede de automação em si. É aquela rede que, dependendo do que se produz, interliga o controle que pode ser centralizado ou distribuído, né? O controle que controla ali a série de dispositivos da manufatura, né? Dizendo, enfim, tendo toda a programação produtiva, né? A nível de controle de atuação mesmo, né? E sensoriamento, né? Para definir aumenta, diminui a velocidade, aumenta, diminui a pressão, enfim, aumenta a velocidade de produção, diminui a velocidade de produção, troca a lógica ajusta parâmetros, né, de instrumento. Toda essa parte que está aí entre a instrumentação e o controle a gente chama de rede Field Bus, rede que auxilia na integração do processo de produção, ok? Bom, uma rede de supervisão aqui, ó, eu acho que essa imagem que a gente conseguiu provavelmente no site da Cisco, né? Que mostra um conjunto de equipamentos que habilitam aí a supervisão de uma rede. E hoje, antigamente era muito comum a utilização de redes seriais, né? Redes baseadas unicamente em protocolos seriais. E isso está entrando cada vez mais em desuso. E a adoção de redes de computadores, a adoção, na verdade, da pilha TCP/IP, ela facilita a redução de custo na integração dos sistemas. Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns servidores de estatística. Cadê está meu curso? Aqui, ó. Servidores de estatística, ó, os servidores os computadores de supervisório, né, de sistema supervisório, algumas aplicações web e banco de dados, por exemplo, outros serviços aqui comerciais do fabricante, né? Mas tudo isso interligado por dois gateways, vamos dizer assim, dois switches L3, né? Dois roteadores, vamos dizer assim, que estão aqui, ó, em stackwise, né? Eles estão integrados. Então aqui a gente está mostrando esse exemplo porque a gente mostra a importância dessa rede. A gente tem dispositivos aqui em redundância. Esse dispositivo em redundância, o que ele integra? Ele tem aqui uma zona de DMZ, né, que basicamente tem um filtro aqui para o mundo, que seria para o restante da rede corporativa. E a gente tem aqui as zonas, né? Então aqui, por exemplo, pode ser uma planta industrial, e essa planta industrial ela é integrada em anel. Então daqui para baixo, ó, a gente já tem o nível de controle, ó. Então você observe, ó, daqui para cima a gente tem a supervisão. Então os equipamentos de supervisão, os supervisórios, né, eles, por meio de uma infraestrutura redundante, porque esses caras aqui, na verdade, eles estão integrados de forma, se um falhar, o outro assume, né? Eles estão empilhados, que a gente chama. Integra aqui, por exemplo, numa rede que está em anel, por exemplo. E essa rede em anel
está interligando uma série de CLPs. Ó, isso aqui pode ilustrar o exemplo dos CLPs e dispositivos de controle. Aqui a gente não está vendo, por exemplo, os instrumentos, os atuadores, a gente não está vendo o nível de instrumentação nesse desenho. Porque ele está ilustrando a rede a nível de supervisão do controle. Mas veja, é basicamente switch muito provavelmente Ethernet, né, em anel, formando um anel com núcleo. E aqui outros switches conectados de forma redundante com os seus respectivos HMIs, né, e HM, mostrando aí uma parte de um processo. Então, o processo de modernização e transformação industrial do setor produtivo, ele passa muito por essa adoção das tecnologias que estão consolidadas no mundo TCP/IP, no mundo das redes de computadores. Por quê? Principalmente por redução de custo. Ok? Bom, a pirâmide industrial clássica, né, caracterizada aí a partir da terceira revolução industrial para cá, ela organiza a produção industrial numa pirâmide, né? Essa pirâmide, ela é uma pirâmide pelo fato da cultura industrial que se formou aí na nossa sociedade ocidental, talvez, não sei, mas a cultura industrial, ela é fortemente hierárquica, ou seja, ela parte muito do senso de responsabilidade e controle um para muitos, né? Então, isso é bem ilustrado nessa pirâmide. Então, você tem o setor corporativo, que seria o alto nível da alta gestão. E aqui estaria as redes de computadores lá e todo o sistema de gestão. O sistema produtivo, ele aqui seria, né, se a gente fosse nivelar, como a gente faz no modelo OSI, né, por camadas, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5. Então é muito comum você falar, não, a gestão é camada 5 da pirâmide, camada 5, é L5, etc. Quando se trata do modelo de pirâmide, a gente está falando nível de gestão. Para a gestão poder tomar suas decisões de negócio, ela precisa de aquisitar informação do sistema de gestão de manufatura. Isso, no passado, era feito por pessoas, planilhas, e hoje em dia isso é feito por rede de computadores. Então, geralmente aqui, nessa camada, a gente tem aí a rede TCP/IP que a gente conhece. Agora, os softwares que fazem a gestão de manufatura, eles falam hoje também com o software de supervisão. Então aqui a gente tem a camada, essa aqui é a gestão de manufatura, ok? Aqui é a gestão corporativa. Aqui a gestão de produção, né? Gestão de manufatura. Aqui a gente tem a camada de supervisão. Aqui a camada de controle. E aqui a camada de instrumentação. É aqui que, de fato, instrumentação, que a gente vai ter os sensores e atuadores. Então, cada camada dessa aqui, a gente precisa integrar dispositivos de mundos diferentes, de contextos diferentes. Aqui, a gente geralmente tem também a rede, a gente pode dizer que aqui a gente tem TCP/IP, há um bom tempo já, né? TCP/IP. E aqui, nessa camada de supervisão, aqui depende aí do histórico de cada indústria. Cada indústria vai ter seu histórico, sua cultura. É comum você ter, hoje, CLPs que suportam TCP/IP. Mas é comum também redes baseadas em comunicação serial. Aí a gente vai ver vários protocolos que utilizam de comunicação serial. Esses protocolos, enfim, tem uma
uma certa organização que a gente vai entender depois, mas até que a gente chega aqui, ó, a nível de... Aqui a gente tem os elementos de controle, né? Basicamente, ó, os CLPs e os DCS, né? Os sistemas integrados de controle distribuído, que conversam lá com seus instrumentos, sensor, atuador, sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de... enfim, dependendo do que se produz, né? Sensor de movimento, sensor de velocidade, e os CLPs controlam, né, os dispositivos de controle podem ser centralizados e distribuídos, controlam os instrumentos, e os instrumentos efetivamente viabilizam a produção. Né? Se a gente tivesse os tokens de produção, né, eles estariam aqui sendo produzidos lá junto com o chão de fábrica e os operários de chão de fábrica, né? Então, os dispositivos que fazem o sensoriamento, eles precisam de rede para falar com os controles. Essas redes a gente chama de rede de, geralmente, né, rede field bus. Certo? A gente vai ver que tem vários tipos. Normalmente as pessoas associam essas redes às redes industriais. Porém, no aspecto, vamos dizer assim, amplo, tudo é rede, tudo precisa se comunicar. E cada vez mais a gente tem integração vertical nesse processo, né? E a gente tem cada vez mais a pilha TCP/IP descendo. E quando você fala assim, é dispositivo Ethernet, usar Ethernet no chão de fábrica e tal, se busca isso simplesmente para permitir a utilização da pilha TCP/IP. O Ethernet ele tem uma integração muito consolidada dentro da pilha TCP/IP com o IP, né? Bom, quando a gente fala em setor de produção, à medida que a gente vem descendo naquela pirâmide, né, vai acontecendo isso aqui. Então aqui a gente teria, aqui é outra abordagem antiga, né, chamar o nível de, eu trouxe aqui por curiosidade, né, outra figura que eu peguei na internet de exemplo, mas é comum associar o nível de instrumentação 0, né, começou 0, 1, 2, 3, 4. Mas o que se convém hoje é utilizar a partir do nível 1. Então, o nível 1, quando a gente fala nível 1, é a instrumentação, né? Então, a nível de instrumentação, ó, você transporta geralmente, né, poucos bits. Claro, se a gente falar de controle avançado, baseado em imagem, né, não vai ser mais essa realidade. E aí está aí uma das importâncias da gente ter soluções de alta vazão em chão de fábrica. Quando a gente fala, por exemplo, processamento de imagem, não tem paralelo com o que a gente está mostrando aqui. É um caso à parte. O controle baseado em imagem, por exemplo, que precisa aquisitar informação, grande volume de informação. Mas o controle clássico, né, considerando aí os processos baseados em PID, por exemplo, basicamente você trabalha mandando set points, que são pequenas quantidades de byte, e obtendo parâmetros, né? Isso tudo mandando comandos, abre, fecha, enfim, comandos discretos, né? Basicamente são bits aberto, fechado, 0 e 1, né? Então esse controle clássico aí de automação e controle, né? Ele precisa de poucos bits. Você não precisa de ter um link de alta largura de banda lá de 100 gigabits para fazer um controle de uma esteira, por exemplo. Basicamente você definiu o estado da esteira dos seus conjuntos de atuadores, que deve dar aí talvez uma palavra de 32 bits, se você tiver 32 sensores, né, um para cada um. Então é pouca coisa. Já a latência, ela tem um requisito alto. Então por isso que a gente está vendo essa base aqui larga, né? Como a vazão ela tem, né, no controle clássico aqui, ó, é estreita, a latência ela já passa a ser crítica. Quando você vai ver um vídeo no YouTube, ou quando você vai fazer uma transação financeira, você até espera alguns segundos para aquela transação efetuar, ou alguns segundos para o seu vídeo bufferizar lá, né?
mas em controle isso é crítico. Então, em escala de milissegundos, aí 100 milissegundos, 1 milissegundo, 2 milissegundos, um processo pode causar aí um acidente muito grave. Então, a rede que integra isso, ela precisa ser muito confiável e ter baixa latência a nível de chão de fábrica, né? A nível de atuação e sensoriamento. À medida que a gente vai subindo, essa latência vai ficando cada vez menos crítica até chegar à escala de ali segundos ou minuto. Minuto é muita bondade, né? Ninguém espera minuto mais. E também, à medida que a gente sobe na pirâmide, o requisito de banda passa a ser cada vez maior porque você tem mais usuários. Isso começa a se misturar hoje em dia com esse nível de inteligência artificial, baseado aí em processamento de imagem. Isso começa a não ser tão verdade mais, ok? Mas, a princípio, tratando de controle clássico, a gente tem que entender esse aspecto e a latência é sempre importante. E aí, se a gente fizer uma associação, né, ó, eu tenho aqui, ó, a nível de sistema corporativo, eu tenho lá o sistema da empresa, o ERP, né, normalmente, o Enterprise Research, acho que é Planner, alguma coisa assim, não lembro exatamente o que funciona, mas é o sistema que faz a gestão como um todo. Ele é baseado em rede de computadores. Ele vai falar lá com o sistema de gestão, que aqui está integrado, né? Às vezes você pode ter essas duas camadas aqui integradas, representado por uma única camada na pirâmide, né? O SCADA, que é o sistema de supervisão baseado em computador, baseado em sistemas abertos, aí, integrados por computador. Eles falando, por exemplo, com PLC. Então aqui, ó, eu tenho... aqui deve ser provavelmente algum DCS, mas aqui eu estou mostrando o PLC. Aqui eu teria um outro computadorzinho, né? A nível desse... E aqui a gente tem o exemplo do PLC, do braço robótico lá que tem o seu controle de alto nível, que pode vir também de alguma supervisão, né? Mandando, enfim, fazendo ajustes, até a gente chegar de fato no atuador, lá nos dispositivos que vão fazer o sensoriamento e a atuação lá no chão de fábrica. Então, geralmente, nas redes mais antigas, você vai ter aí redes baseadas em protocolos seriais, mas cada vez mais, né, cresce a adoção de Ethernet nessa camada. O grande questão são os protocolos proprietários, às vezes não são abertos, né? Mas a tendência da adoção de protocolos abertos. Isso não quer dizer gratuitos, né? Protocolos abertos são aqueles que diversos fabricantes têm acesso de alguma forma para poder implementar, para facilitar interoperabilidade, né? E intercambialidade, ou seja, eu não quero ficar dependente só de um fabricante, eu quero ter opções de vários fabricantes para poder economizar concorrência, né? E eventualmente, se eu precisar trocar um equipamento que deu defeito, eu posso pegar de um outro fabricante, trocar lá e a rede continuar funcionando. Isso tem a ver com a intercambialidade. Isso só se obtém a partir de protocolos abertos, com especificações abertas. Isso quer dizer, por alguma forma, você vai lá e consegue, você como fabricante daquela solução, de uma determinada solução de instrumento, por exemplo, você consegue ir lá e implementar uma determinada tecnologia de rede aberta. E aí seu dispositivo passa a interoperar. Bom, quando a gente fala de interoperação, né, interoperabilidade, imediatamente a gente pensa no modelo OSI, que é a abstração utilizada para representar e organizar as camadas de interoperabilidade dos modelos de rede. No modelo Field Bus, no modelo de rede de sensoriamento de chão de fábrica, né, rede de nível 2 e 1 da pirâmide de automação, geralmente a gente tem essa abstração. Uma camada de usuário, que aqui geralmente ficam as facilidades de controle. Por exemplo, o que eu quero dizer como facilidade de controle? Ajuste de parâmetros,
ajuste de set point, por exemplo, ajuste de parâmetro de um PID, KP, o KI, etc. O KD, né? O ajustes, por exemplo, de discussão de como que fala? De calibragem de instrumento, definir o que é zero, ajustar o zero, por exemplo, do equipamento, que para você ajustar o referencial de porcentagem de 0 a 100 com relação a um nível que pode aí sofrer alguma interferência, né? Você vai lá e recalibra com o instrumento em campo, sem precisar tirar o instrumento, em alguns casos de produção. Então, essas facilidades que ficam aqui nessa camada, porque isso não é necessariamente rede, isso já é controle. Então, é como se a gente estivesse falando lá, por exemplo, do Facebook. O Facebook, ele entrega uma rede social com diversos de facilidades aí de interação, né, entre pessoas, mas ele usa da camada 7, por exemplo, do serviço web, né? Então, seria mais ou menos esse paralelo. Por exemplo, o Uber, se a gente fosse fazer um paralelo, o Uber usa internet, né? Mas a camada de facilidade dele lá é você pedir um carro, etc. Então, esses serviços, nesses protocolos Fieldbus, vão estar nessa camada de usuário. E são serviços associados às facilidades de controle e instrumentação. Ok? Logo abaixo daí vem, de fato, a especificação de mensagem Fieldbus. Então, aqui ele associa, né, essa imagem, eu acho que eu também peguei da internet, eu não tenho a referência dela aqui, eu peço desculpas, mas era mais para mostrar essa ideia. As redes Fieldbus, normalmente, se a gente fizer uma associação com o protocolo TCP/IP, né, o TCP/IP ele junta essas três camadas aqui e chama tudo isso aqui de aplicação, né? O que caracteriza a aplicação? A aplicação é basicamente resolver um problema. Isso é feito aqui pelas camadas pelas subcamadas aqui do específico lá do protocolo Fieldbus que a gente vai estudando. A gente vai ver alguns e geralmente eles atuam, eles têm por característica ser rede local, ou seja, eles atuam diretamente sobre camadas de enlace e física. Então, a parte física, por exemplo, é a rede RS-485, junto com a parte de enlace, o método de pooling, né? Mestre-escravo lá de atuação. E em cima disso você tem lá o protocolo Fieldbus da tua rede que tua empresa utiliza. Ok? Geralmente é essa a abstração. Então, você não tem camada de rede, não tem camada de transporte, e basicamente você tem aplicação sobre enlace e camada física, ok? Bom, as redes industriais elas se desenvolveram ao mesmo tempo que as redes, assim, em paralelo com as redes de computadores. As redes de computadores elas se desenvolveram por meio de RFC, né, Request for Comment, pela academia. O desenvolvimento da internet não aconteceu dentro da indústria, aconteceu na academia, por meio de publicações, etc. Isso, de certa forma, permitiu que a internet evoluísse mais rápido. A internet, falando aí das tecnologias que vão do IP em diante, para cima no modelo da pilha TCP/IP, eles são fortemente baseados em comunidades. Eles não são baseados em comitês, em projetos, como são os protocolos de enlace e camada física. Então, se a gente pudesse dividir, né? Vou fazer um desenho aqui em cima. Se a gente pegar a pilha, o modelo OSI, né? A camada de rede está aqui no meio, né? Daqui para cima, para a internet, foi desenvolvido pela academia. Daqui para baixo, pela indústria.
principalmente no que tangia aí a produção de hardware, né? Ah, o hardware geralmente dependia sempre de uma padronização, porque você não quer perder linha de produção. O que era software, né? Mais ou menos daqui para cima, né? Vamos dizer assim, muito da camada de enlace também, mas da camada de enlace a gente já falava aí de hardware. O que era software se desenvolveu por comunidade, RFC e organizações abertas. Isso explicou como que a internet se desenvolveu fortemente sobre soluções de software, fortemente sobre comunidade. A indústria também tinha necessidade de integração, de comunicação, mas ela se desenvolveu por meio de organizações. Ela não teve, na sua origem, as redes industriais, uma, uma convergência única. Muito pelo contrário, cada indústria do seu respectivo país ah, pretendeu uma hegemonia tecnológica num determinado aspecto. A cultura da interoperabilidade ela nunca foi muito aderente às tecnologias no seu nascimento aí da indústria. Então, em muitos casos você vê, né, organizações que estão por trás, que são nada mais que representações de geopolíticas, vamos dizer assim, de uma estratégia da empresa para favorecer, por exemplo, para as empresas de produção de tecnologia de rede industrial, para favorecer a sua indústria, né, do seu respectivo país. Então aí a gente tem uma certa geopolítica nessa história, né? Ah, porém, é importante fazer uma ressalva. A partir do CLP, né, o primeiro CLP, o Modbus, né, hoje ele pertence aí a, ele era desculpa, o primeiro CLP é o Modcon, né, que hoje é da empresa que agora me foge deixa eu tirar aqui meu rosto aqui para aqui. Eu me esqueci o nome da empresa fundadora que fabricou o Modcon, mas enfim, hoje é da Schneider, né? Mas o Modcon, como o primeiro CLP, desenvolvido aí no final da década de 60 e 70, ele precisava de rede para falar com o seu sistema de supervisão, e o sistema de supervisão da época ainda não tinha o desenvolvimento aí da pilha TCP/IP, né? Então a solução encontrada foi o Modbus, que era basicamente uma tecnologia, virou um protocolo de fato aberto. Ele sempre foi aberto para qualquer fabricante poder implementar. Inclusive você consegue nesse site aqui baixar a especificação. Então se eu sou um fabricante de um instrumento, eu quero que ele fale Modbus, eu posso nesse site baixar. Ele é aberto e gratuito, está lá. Os outros todos aqui são abertos, mas não são gratuitos. Você tem que pagar para meio que se credenciar, e depois você ainda, em alguns casos, tem que homologar o teu equipamento. O Modbus, ele tem essa característica, ele sempre foi um padrão aberto de fato, assim, aberto e acessível. E ele, né, bom, ele seria um representante aí da indústria americana, vamos dizer assim. Mas hoje ele, por ele ter sido um padrão aberto de fato, é muito comum encontrar equipamentos e supervisórios que suportam Modbus. Bom, também do lado da América aqui a gente teve, né, as tecnologias da ODVA. Na ODVA, por exemplo, se a gente pegar, a gente tem o ControlNet, DeviceNet, o Ethernet IP, né? O Ethernet IP escrito dessa forma aqui, né, que é uma marca, ok? Que todos esses implementam aí, permitem a utilização desse protocolo aqui, ó, SIP, Common Industrial Protocol. Essas tecnologias aqui, né, é como se o SIP fosse aquela camada do usuário ali, né, aquela camada intermediária ali da aplicação com o usuário. E essas tecnologias, elas dariam facilidades, por exemplo, dependendo do contexto, né? A gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Mas isso aqui seria hoje a ODVA
é uma organização padronizadora, né? E ela seria uma representação da indústria americana também, né? Então a gente é mais comum, se você pegar as indústrias americanas, vai ser mais comum você ver elas adotarem esse tipo de rede, né, nas suas plantas existentes. Outro exemplo que a gente tem é o Profibus. O Profibus já é um exemplo europeu, né, que aí você tem também a mesma história. Soluções para integração de rede serial utilizando para implementações de rede Fieldbus. Então, o Profibus ele tem o Profibus FMS, que seria essa parte da aplicação. O DP, o PA, né, o PA principalmente para processo, em casos gerais, nos processos mais amplos, com suporte a processo, áreas intrinsecamente seguras, etc. E o Profinet, que é basicamente a mesma coisa, só que funcionando sobre Ethernet e de alguma forma mais fácil de integrar aí com o TCP/IP. Hoje, o HART é um outro exemplo, assim como o Modbus, de protocolo que nasceu aberto. Hoje o HART ele foi integrado junto com o Wireless HART a essa outra entidade organizadora aqui, né, padronizadora, que é a Fieldcom Group, né, que tem o Foundation Fieldbus, que é outro exemplo de padrão industrial americano, beleza? Outro exemplo a gente tem aqui alemão é o ASI, né? Muito voltado para rede discreta e de abertura e fechar controle discreto de maneira geral, né? E a CIA, outro exemplo, dois exemplos alemães aqui do CAN CANopen. CAN CANopen, o CAN, por exemplo, muito utilizado em automação, né, para comunicação, e é uma tecnologia bem interessante de comunicação sem disputa de barramento, né? E integrado aí com o CANopen, é muito utilizado em indústrias alemãs também e também na indústria automotiva. E muitos dispositivos hoje que você conseguir comprar aí dispositivos IoT, você vai ver o suporte a CAN, né? Em microcontroladores é muito comum. Beleza? Então assim, isso foi um grave problema da indústria que explica esse momento que a gente está vivendo hoje, que o pessoal fala de transformação digital. O que está acontecendo é uma convergência, ou seja, essa segregação em vários nichos por meio de diversos padrões tornou os equipamentos industriais muito caros, muito específicos. E o que acontece hoje é um caminhar no sentido de uma integração, porque a integração reduz custo, e integração vertical, eu digo, né? Não só no contexto ali do chão de fábrica. Então, cada vez mais você vê aí soluções verticalmente integráveis para o sistema produtivo. E isso é recente, dos últimos 10, menos 15 a 10 anos para cá. Antes disso, há 20, 25 anos atrás, ninguém imaginava a possibilidade, né, a razoabilidade de conectar, por exemplo, uma planta industrial à internet. Hoje já se considerando os riscos, considerando os problemas, mas considerando as vantagens de redução de custos, já se considera. Então, essa integração passa a ter relevância. Por exemplo, você não precisa pagar para um fornecedor de áreas para ele vir em loco. Você consegue, via internet, dar acesso remoto para um fornecedor te dar um suporte. Você consegue, via internet, fazer uma venda e essa venda efetivar num comando na linha de produção para aumentar ou diminuir ou para customizar um produto. Então, sem internet isso não seria possível. Okay? Bom, então, nesse contexto da rede tradicional, né, a gente tem essa divisão, a figura clássica aí que você encontra aqui, põe no eixo X aí simplicidade e sofisticação. Simplicidade quer dizer assim, funciona a nível discreto, aberto e fechado. Sofisticação quer dizer, eu monitoro variável discreta, analógica, ou seja, eu consigo gerir um processo mais complexo, né? Eu tenho mais inteligência, vamos dizer assim,
Não que no sistema simples você não tenha, mas é uma automação mais bruta, né? Mais aberto e fechado, né? Nesse sentido discreto, on-off, né? E o eixo Y mostra exemplos aí de controle a nível de máquina e controle a nível de processo. Então, as redes sensor bus elas vão ser orientadas a controle discreto, definindo o estado de máquinas, né? A máquina está basicamente estado na máquina de estados, né? Que a operação é baseada em estado. Já lá para cima a gente tem os controles de processo. Os processos têm sua complexidade e sua correlação. E esses protocolos dessas caixinhas conseguem dar isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim Field Bus, Device Bus, a gente está dizendo alguma coisa intermediária, que geralmente está ali na camada de supervisão. Redes Field Bus, elas vão integrar supervisão, né? Elas permitem integração de supervisão, controle e instrumentação. E o Data Bus seria as redes que integram verticalmente, basicamente a pilha TCP/IP. Ok? Porém, né, nessa referência aqui do Richman, né, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo um processo onde a gente está saindo da pirâmide e indo para o pilar, né? Então, como a gente não consegue, por exemplo, né, eu dei o exemplo, né, controle inteligente, você tem que processar um volume grande de imagem, ou aplicar lá um algoritmo para uma aquisição numa estatística muito grande, né? Eu tenho um histórico, por exemplo, de falhas ou um histórico de calibração de algum tipo de instrumento e eu quero tornar uma máquina controlando aquele processo, não mais um operador, máquina controlando máquina, né? Então passa a ser necessário você ter dois níveis ali de controle. Então essa camada de controle ela se divide agora em controle de baixo nível, que é aquele que vai funcionar a nível de microcontrole, e o controle de alto nível que funciona em nuvem, ou seja, em soluções de computação que não tem tanto requisito de latência, né? Até tem, mas o controle mais crítico vai ficar embarcado e o controle vai para nuvem. A supervisão, junto com o sistema corporativo, se integra na nuvem, na nível, né, da, da, da nuvem local aqui, ó. Local Automation Cloud. Já o chão de fábrica, ele vira esse pilar basicamente de atuação em controle, com controle de baixo nível. E integrando a gente tem a conectividade, que geralmente a gente fala aí de TCP/IP, ok? Então por isso que a gente tratou TCP/IP tão a fundo na primeira parte do curso e a gente vai falar agora de rede industrial dando essa conexão, porque é com essa visão que a gente acredita que as coisas vão ter mais sucesso, que as coisas vão ter mais escala, né? A gente acredita que cada vez mais a gente tem uma integração desses dois mundos numa solução híbrida, ok? Bom, a introdução foi essa, espero que tenha dado para ter uma noção geral. Na próxima aula a gente deve já falar sobre um protocolo de rede de automação industrial, ok? Até lá e abraço!